O ano é 2026. O mundo observa o Oriente Médio com a respiração suspensa. As tensões, que sempre estiveram latentes, explodiram em hostilidade aberta. Os velhos conhecidos, Estados Unidos, Israel e Irã, estão presos em uma dança perigosa, mas o palco mudou. Não se trata apenas de jatos rasgando o céu ou tanques rolando pelas dunas do deserto. Um novo conflito invisível está se desenrolando em paralelo. Uma guerra travada não com balas e bombas, mas com uns e zeros. É uma batalha pelo controle das veias digitais que mantém o mundo moderno vivo. E suas linhas de frente estão em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. O zumbido silencioso dos servidores tornou-se tão estrategicamente importante quanto o rugido de um motor. Esta nova era de conflito foi claramente definida no final de fevereiro de 2026. O assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em um ataque aéreo liderado pelos americanos, enviou ondas de choque por todo o globo. Foi um movimento ousado e cinético, o tipo de ação que definiu a guerra por séculos. Mas a resposta que se seguiu foi uma mistura do antigo e do novo. O subsequente bombardeio de Israel a um complexo em Teherã, em março, visava um alvo físico, mas seu propósito era digital. Acreditava-se que o edifício era o quartel-general das divisões de guerra cibernética e eletrônica da Guarda Revolucionária Islâmica. A mensagem era clara: suas espadas digitais são tanto um alvo quanto seus escudos físicos. Essa escalada puxou a cortina de um conflito que vinha crescendo nas sombras por anos. Por muito tempo, as nações têm sondado as defesas digitais umas das outras, mapeando redes e plantando códigos maliciosos como minas escondidas. Essas eram preparações silenciosas para uma guerra barulhenta. Os eventos recentes simplesmente trouxeram essa luta clandestina para a dura luz do dia. As escaramuças digitais do passado agora se tornaram batalhas em grande escala, integradas à estratégia militar. O que acontece no reino digital não apenas apoia a guerra física, pode precedê-la, moldá-la e às vezes até substituí-la completamente. O campo de batalha não é mais um local geográfico distante e definido. Está em nossas casas, nossos escritórios e nossos bolsos. Está na rede elétrica que ilumina nossas cidades, nos sistemas bancários que gerenciam nosso dinheiro e nas redes de comunicação que nos conectam ao mundo. Todo dispositivo conectado à internet é um potencial ponto de entrada, uma potencial arma ou uma potencial vítima. Enquanto as potências no Oriente Médio se enfrentam, civis em Tel Aviv, Teherã e até mesmo em Toledo estão, sem saber, na linha de frente de uma guerra, onde o inimigo é invisível e o primeiro tiro pode ser o clique de um mouse a milhares de quilômetros de distância. Imagine a cena. É pouco depois do amanhecer em Tel Aviv. As sirenes de ataque aéreo soam, um som familiar e aterrorizante. Os cidadãos correm para seus telefones, abrindo o aplicativo Red Alert, amplamente utilizado, que fornece informações em tempo real sobre ameaças de foguetes. Mas algo está errado. O aplicativo, projetado para salvar vidas, começa a funcionar mal. Alguns usuários recebem alertas falsos, entrando em pânico por ataques inexistentes. Outros não recebem nenhum alerta, permanecendo terrivelmente inconscientes dos perigos reais. Isso não é uma falha. É um ato de guerra calculado, um primeiro ataque digital projetado para semear o caos e corroer a confiança nos próprios sistemas destinados a proteger a população. Este cenário não é ficção. Após o conflito recente, uma versão maliciosa do aplicativo Red Alert foi descoberta, distribuída através de campanhas de phishing. Foi projetado por hackers apoiados pelo Irã para coletar dados de dispositivos Android, mas seu potencial de interrupção era muito maior. Ao manipular o fluxo de informações, um invasor pode criar pânico e confusão generalizados, tornando uma população vulnerável. Essa é a natureza das operações psicológicas modernas, travadas através do código que roda em nossos dispositivos pessoais. O objetivo é transformar uma ferramenta de segurança em uma arma de medo, provando que uma linha de código malicioso pode ser tão desorientadora quanto uma explosão física. Esse tipo de ataque é apenas um exemplo de uma estratégia mais ampla. Antes que as bombas físicas começassem a cair no início de 2026, grupos iranianos patrocinados pelo Estado, como Muddy Water e APT-42, já haviam se infiltrado nas redes israelenses.
Eles não estavam apenas espionando. Eles estavam pré-posicionando ferramentas destrutivas. Entre elas, estavam os ataques Wiper, uma forma particularmente cruel de malware. Ao contrário do ransomware, que mantém os dados como reféns por uma taxa, o único propósito de um wiper é apagar tudo o que toca: discos rígidos, servidores e bancos de dados inteiros. Essa arma digital permanece dormente, uma bomba relógio esperando por um comando remoto para detonar e paralisar um alvo de dentro para fora. A genialidade estratégica de tal ataque reside em sua assimetria. Não requer um exército ou hardware militar caro. Requer habilidade, paciência e uma conexão com a internet. Uma pequena equipe dedicada de hackers, operando de um porão do outro lado do mundo, pode infligir danos equivalentes a uma grande campanha de bombardeio na infraestrutura de uma nação. Eles podem paralisar serviços governamentais, apagar registros financeiros e desligar serviços públicos críticos. Este é o novo rosto do primeiro ataque: silencioso, cirúrgico e devastadoramente eficaz. É uma guerra de surpresa, onde o primeiro sinal de problema não é uma nuvem de fumaça no horizonte, mas uma tela em branco e uma rede morta. Logo após os ataques liderados pelos Ilhapsinoaos em 28 de fevereiro de 2026, algo estranho aconteceu no Irã. O país escureceu. Não uma escuridão física de uma queda de energia, mas uma escuridão digital. O fluxo constante de informações que define a vida moderna, atualizações de notícias, mídias sociais, e-mail e comunicação simples, diminuiu até parar. A conectividade com a internet em todo o país caiu para meros 1 a 4% dos seus níveis normais. Por mais de 120 horas, uma nação de quase 90 milhões de pessoas foi efetivamente silenciada, cortada do mundo exterior e de uns aos outros. Isso não foi um acidente ou uma simples falha de servidor. Esse apagão massivo foi o resultado de uma operação cibercinética coordenada. Foi um movimento deliberado e estratégico para paralisar os sentidos do inimigo. Enquanto bombas destruíam torres de comunicação físicas e centros de dados, ciberataques visavam o software e os protocolos subjacentes que gerenciam o tráfego da internet. Esse ataque duplo garantiu que, mesmo onde a infraestrutura física permanecesse intacta, os caminhos digitais fossem cortados. O objetivo era cegar e ensurdecer o regime iraniano, impedindo seus líderes de se comunicarem, coordenarem uma resposta ou controlarem a narrativa apresentada ao seu próprio povo. Na guerra moderna, controlar o fluxo de informações é tão crucial quanto controlar os céus. Essa tática cria uma névoa de guerra mais desorientadora do que qualquer cortina de fumaça. Imagine um comandante militar incapaz de receber relatórios do campo ou emitir ordens às tropas. Imagine um governo incapaz de transmitir mensagens aos seus cidadãos, deixando um vácuo a ser preenchido pelo medo, boatos e propaganda inimiga. Esse é o poder da guerra eletrônica. Ela atinge o sistema nervoso central de uma nação e suas forças armadas. Ao bloquear radares, interceptar comunicações e desligar redes, um atacante pode tornar as armas tecnologicamente avançadas de seu oponente surdas, mudas e cegas. Um caro jato de combate é inútil se seu piloto não consegue se comunicar com o comando ou confiar nos dados em seus displays. O silêncio não é apenas uma ferramenta militar, é uma profunda arma psicológica. Para a pessoa comum, a perda súbita de conectividade é profundamente perturbadora. Ela gera uma sensação de isolamento e desamparo. Sem acesso a notícias confiáveis, as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. O silêncio é um sinal de que o pior já passou ou que o pior ainda está por vir? Essa incerteza é uma força poderosa que pode desestabilizar uma sociedade por dentro. Na era digital, um governo que não consegue se comunicar com seu povo rapidamente perde o controle. O silêncio dos fios se torna uma arma que desmantela a ordem e fomenta o caos, sem disparar um único tiro adicional. Na confusão de um conflito, a capacidade de enganar um inimigo é uma vantagem inestimável. A guerra cibernética elevou essa arte antiga a um novo patamar de sofisticação. Ela permite que um atacante crie fantasmas na máquina, fantasmas digitais, que podem desviar a atenção, desperdiçar recursos e atrair um adversário para uma armadilha. Esses enganos podem ser tão simples quanto uma notícia falsa ou tão complexos quanto uma manobra militar simulada.
O objetivo é fazer o inimigo olhar para uma direção enquanto o ataque real vem de outra. É um truque de mágica digital, jogado com as maiores apostas no cenário global. Consideremos o papel dos hacktivistas no conflito recente. Após os ataques ao Irã, mais de 70 grupos hacktivistas pró-iranianos, coordenados através de uma sala de operações eletrônicas, entraram em ação. Eles reivindicaram a responsabilidade por uma ampla gama de ataques disruptivos, mas de nível relativamente baixo. Desfigurar sites, derrubar temporariamente sistemas de pagamento em Israel e interromper postos de gasolina na Jordânia. Embora essas ações causassem inconvenientes reais, ainda que menores, seu verdadeiro propósito era, muitas vezes, mais estratégico. Eles criaram ruído, agiram como uma cortina de fumaça digital, atraindo a atenção e os recursos dos defensores da segurança cibernética, enquanto operações mais sérias, patrocinadas pelo Estado, estavam em andamento em segundo plano. Essa estratégia de desorientação é um princípio central da guerra eletrônica moderna. Um atacante pode usar técnicas sofisticadas para falsificar sinais, criando frotas fantasmas em telas de radar ou movimentos falsos de tropas em mapas de batalha digitais. Um comandante militar, vendo o que parece ser uma enorme formação inimiga se reunindo em um flanco, pode reposicionar suas forças para enfrentar a ameaça apenas para descobrir que o ataque era uma ilusão digital. Isso deixa seu outro flanco, o verdadeiro ponto de ataque, perigosamente exposto. O engano não apenas confunde o inimigo, ele o força a gastar energia, tempo e recursos perseguindo sombras, enfraquecendo sua capacidade de responder à ameaça genuína quando ela finalmente se materializa. O engano final é o de atribuição. O Irã, por exemplo, frequentemente opera através de uma rede de grupos de hackers proxy, muitos baseados em outros países como a Rússia. Quando um ataque é lançado, torna-se incrivelmente difícil provar definitivamente quem estava por trás dele. Foi o governo iraniano, um coletivo hacktivista simpático, mas independente, ou mesmo um terceiro tentando escalar o conflito? Essa ambiguidade oferece uma negação plausível e complica qualquer resposta. Como você pode retaliar um inimigo que não consegue identificar positivamente? Essa arte da decepção digital garante que, na nova guerra, mesmo quando você vê um ataque, nunca poderá ter certeza de quem está segurando a arma. As linhas entre o campo de batalha e a frente doméstica se confundiram a ponto de desaparecer. Na era da guerra cibernética, todo civil é um alvo em potencial, e cada peça de infraestrutura crítica é uma arma em potencial. O objetivo não é mais apenas derrotar um exército, mas desmoralizar uma população e paralisar uma sociedade. Os ataques são projetados para atingir as pessoas onde elas vivem, interrompendo os serviços fundamentais que sustentam a vida moderna. Imagine por um momento acordar uma manhã e descobrir que a energia acabou, não apenas em sua casa, mas em toda a cidade. As torneiras secam, os semáforos estão todos apagados, causando caos nas ruas. Isso não é um desastre natural, é um ataque cibernético estratégico. Esses não são cenários hipotéticos. A vulnerabilidade do nosso mundo interconectado tem sido comprovada repetidamente. Hackers demonstraram a capacidade de se infiltrar nos sistemas de controle de redes elétricas, estações de tratamento de água e redes de transporte. No contexto do conflito atual, agências de inteligência nos Estados Unidos emitiram avisos severos. Eles antecipam que o Irã, em retaliação a ataques militares, irá liberar suas capacidades cibernéticas contra alvos civis. O objetivo é infligir dor e pressão aos governos de seus adversários, fazendo com que seus cidadãos sofram diretamente. É uma estratégia cruel, mas eficaz, que transforma os confortos da vida moderna em passivos. O impacto psicológico desses ataques é, honestamente, imenso. Quando os sistemas dos quais dependemos para nossa segurança e bem-estar falham, isso cria um poderoso sentimento de vulnerabilidade e medo. Um ataque ao sistema financeiro de uma nação, por exemplo, poderia congelar contas bancárias e interromper pagamentos eletrônicos, impedindo as pessoas de comprar comida ou gasolina. Isso foi visto no ataque reivindicado por hackers pró-iranianos aos sistemas de pagamento israelenses. Embora a interrupção possa ser temporária, o dano à confiança pública é duradouro. Isso planta uma semente de dúvida.
Nossos sistemas são seguros? Podemos confiar na infraestrutura digital que governa nossas vidas? Essa erosão da confiança é um objetivo-chave do agressor. Em última análise, esses ataques à infraestrutura civil servem a um propósito duplo. Eles causam interrupção imediata e tangível, criando caos e sobrecarregando os serviços de emergência. Eles também servem como uma poderosa forma de guerra psicológica. Eles enviam uma mensagem clara: ninguém está seguro. A guerra não está acontecendo em alguma terra distante. Ela está aqui, em sua cidade, em sua casa. Ao apagar as luzes e cortar a água, um inimigo invisível pode projetar seu poder por milhares de quilômetros e demonstrar sua capacidade de tocar qualquer pessoa em qualquer lugar. Neste novo conflito, a população civil não é apenas um espectador, é o evento principal. Um único ataque cibernético bem-sucedido pode criar um efeito cascata que se estende muito além do seu alvo inicial, espalhando o caos por sistemas interconectados de maneiras imprevisíveis. O mundo moderno é, honestamente, uma teia complexa de dependências, onde o setor financeiro, as operações governamentais e a prontidão militar estão todos inextricavelmente ligados pela tecnologia. Uma interrupção em uma área pode desencadear uma cascata de falhas em outras. Essa interconexão é uma fonte de grande eficiência e força em tempos de paz, mas se torna uma vulnerabilidade crítica em tempos de guerra. Um atacante não precisa atacar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só precisa encontrar o ponto de pressão certo. O setor financeiro do Silwara, por exemplo, está em alerta máximo. Relatórios de inteligência de março de 2026 prevêem que o Irã irá mirar nas redes financeiras americanas com ataques cibernéticos de retaliação. A ferramenta mais comum para isso é o ataque de negação de serviço distribuída, ou DDoS, onde os servidores de um alvo são inundados com tanto tráfego de lixo que ficam sobrecarregados e desligam, negando o acesso a usuários legítimos. De fato, o setor financeiro foi o principal alvo de tais ataques em 2024, impulsionado em grande parte por conflitos geopolíticos. Um ataque que tira um grande banco do ar por apenas algumas horas pode abalar a confiança em toda a economia. O potencial de interrupção foi claramente ilustrado em 2023. Um ataque de ransomware atingiu a unidade do ZEWA do Industrial and Commercial Bank of China, um dos maiores bancos do mundo. O ataque não foi nos sistemas centrais do banco, mas em uma divisão que lida com a compensação de negociações do Tesouro dos Estados Unidos. O resultado foi o caos. O banco foi forçado a desconectar os sistemas afetados, interrompendo a liquidação de negociações no enorme mercado do Tesouro dos Estados Unidos, a base do sistema financeiro global. Foi um lembrete poderoso de que mesmo um ataque limitado a um sistema secundário pode ter consequências massivas e imprevistas, abalando a estabilidade dos mercados em todo o mundo. Esse efeito cascata se estende diretamente ao campo de batalha. A capacidade de uma nação de travar uma guerra depende de uma economia estável para financiá-la e de uma base industrial funcional para fornecê-la. Um ataque cibernético que paralisa o sistema financeiro ou interrompe as cadeias de suprimentos, visando portos e empresas de logística, pode prejudicar diretamente as operações militares. Se um governo não pode pagar seus soldados ou uma fábrica não consegue as peças de que precisa para construir hardware militar, sua capacidade de lutar é diminuída. Dessa forma, um hacker visando um banco em Nova York poderia ter um impacto mais significativo em um conflito no Oriente Médio do que uma escaramuça convencional, demonstrando como os mundos digital e físico são agora dois lados da mesma moeda. O campo de batalha moderno está lotado de combatentes que não usam uniforme e não juram lealdade a uma única bandeira. Estes são os soldados da guerra cibernética por procuração, grupos de hackers patrocinados por estados, hacktivistas motivados politicamente e cibercriminosos de aluguel. Nações como o Irã aperfeiçoaram o uso desses atores terceirizados para travar guerras nas sombras. Ao terceirizar seus ataques digitais para uma rede distribuída de intermediários, eles obtêm uma poderosa vantagem estratégica. Isso lhes permite atacar seus inimigos com força significativa, mantendo um véu plausível de negação, tornando extremamente difícil rastrear o ataque até sua origem e justificar uma retaliação direta.
Este modelo de guerra é, honestamente, eficientemente implacável. Em vez de depender apenas de suas próprias unidades cibernéticas militares, um Estado pode cultivar e direcionar uma constelação de grupos externos. Alguns desses grupos são diretamente financiados e treinados pelo governo, atuando como braços não oficiais dos serviços de inteligência. Outros são coletivos de hackers com ideologias semelhantes, que recebem apenas encorajamento e alvos. Este ecossistema diversificado de atacantes torna a defesa incrivelmente desafiadora. Uma nação-alvo não está enfrentando um único inimigo monolítico. Está enfrentando um enxame deles, cada um com diferentes motivações, técnicas e níveis de habilidade, todos atacando de diferentes direções ao mesmo tempo. O conflito recente viu este modelo de procuração em pleno efeito. Grupos com laços estabelecidos com o Estado iraniano foram encontrados por terem pré-posicionado malware em redes israelenses muito antes da escalada do conflito. Mas após os ataques, uma nova onda de atores surgiu. Grupos hacktivistas que antes estavam focados na guerra na Ucrânia, como o coletivo pró-russo No Name 05716, de repente direcionaram suas operações para apoiar campanhas pró-iranianas e anti-Israel. Isso demonstra uma convergência de interesses e um campo de batalha fluido, onde as alianças podem mudar e os recursos podem ser redirecionados com velocidade alarmante, criando um exército multinacional e descentralizado de combatentes digitais. O bombardeio do quartel-general cibernético da Guarda Revolucionária Islâmica em Teherã destaca a resiliência deste modelo de procuração. Embora destruir um edifício físico possa interromper o comando e controle, pouco faz para eliminar a ameaça representada por dezenas de células remotas e distribuídas. A experiência e a infraestrutura não estão todas alojadas em um só lugar. Os próprios hackers podem estar operando de apartamentos em Teherã, cafés na Europa ou fazendas de servidores na Rússia. A guerra não está sendo dirigida de uma única sala. Está sendo travada através da internet global. Este exército de soldados anônimos pode absorver perdas físicas e continuar sua campanha inabalável, provando que você pode bombardear um prédio, mas não pode bombardear uma ideia ou uma rede. Talvez o aspecto mais traiçoeiro da guerra cibernética seja a ameaça persistente e oculta. Ao contrário de uma bomba, que explode e se vai, uma arma digital pode ser plantada silenciosamente e deixada à espreita por meses ou até anos. A intrusão inicial em uma rede é muitas vezes apenas o começo. O verdadeiro perigo não é a violação em si, mas o que o invasor deixa para trás. Hackers sofisticados, patrocinados por estados, não anunciam sua presença. O objetivo deles é conseguir uma base persistente e profunda nos sistemas mais críticos de um inimigo: redes elétricas, centros de comunicação, mercados financeiros e redes militares, e permanecerem indetectáveis. Esse processo é metódico e paciente. Uma vez dentro de uma rede, os invasores movem-se lenta e cuidadosamente, mapeando o terreno digital, roubando credenciais e escalando seus privilégios. Eles aprendem como o sistema funciona, identificando suas funções-chave e seus pontos mais vulneráveis. Isso é, honestamente, o equivalente digital de um espião se infiltrando em um centro de comando inimigo e estudando seus projetos. Durante esse tempo, eles podem não causar nenhum dano visível. Eles simplesmente observam, aprendem e se preparam. Eles plantam backdoors que lhes permitirão reentrar na rede à vontade e implantam cargas maliciosas que podem ser ativadas com um único comando à distância. O resultado é que, quando um conflito irrompe, o campo de batalha digital já foi semeado com ameaças ocultas. Foi o caso do malware wiper iraniano encontrado em redes israelenses. Ele foi pré-posicionado, uma mina terrestre digital, esperando o sinal para detonar. Isso significa que a infraestrutura crítica de uma nação já poderia estar comprometida, mantida refém por um inimigo invisível. A ameaça não é um potencial ataque futuro, mas uma capacidade existente e embutida, que pode ser acionada no momento escolhido pelo atacante. Talvez no ponto mais crítico de uma crise militar ou política, quando causará o maior dano. Isso cria um estado de incerteza assustador e permanente. Os defensores da segurança cibernética estão em uma corrida constante, não apenas para manter os atacantes fora,
mas para encontrar aqueles que já estão dentro. É uma caça a fantasmas em suas próprias máquinas. Mesmo que um conflito físico termine e um cessar-fogo seja declarado, esses implantes digitais podem permanecer, um legado da guerra que representa uma ameaça permanente e de baixo nível. O perigo interno é um lembrete constante de que, na guerra cibernética, a ausência de um ataque não significa a presença de segurança. Pode significar apenas que o inimigo está esperando o momento certo para atacar. A natureza fundamental dos conflitos mudou. A medida do poder não é mais determinada apenas pelo número de tanques, navios ou soldados que uma nação pode colocar em campo. A vitória agora pode ser alcançada na guerra invisível, um conflito travado nos silenciosos e zumbindo hacks de servidores, e através dos caminhos invisíveis da internet. Táticas eletrônicas e cibernéticas deram às nações a capacidade de coagir, incapacitar e derrotar um adversário sem disparar um único tiro, lançar uma única bomba ou arriscar a vida de um único soldado em combate convencional. Isso representa uma revolução nos assuntos militares, onde as batalhas mais decisivas podem ser aquelas que nunca vemos. Um país pode ser colocado de joelhos por meios puramente digitais. Um adversário poderia desmantelar sistematicamente sua economia, desencadeando uma crise financeira, apagando dados de mercado e destruindo a confiança pública em suas instituições bancárias. Eles poderiam induzir o colapso social, desligando redes elétricas no auge do inverno, contaminando o abastecimento de água ou paralisando redes de transporte, virando a população civil contra seu próprio governo. Esses não são atos de guerra no sentido tradicional, mas podem atingir os mesmos objetivos políticos de forma muito mais limpa e, para o atacante, muito mais segura. Essa nova forma de guerra é definida por sua sutileza e seu impacto na percepção. Ao manipular informações, criar deepfakes e espalhar desinformação, um atacante pode corroer a própria estrutura da confiança social. Eles podem semear a divisão, incitar motins e influenciar eleições, enfraquecendo um país por dentro até que ele esteja muito fraturado e distraído para montar uma defesa eficaz. Esta é uma guerra por corações e mentes, mas as armas são algoritmos e os soldados são bots e trolls. O objetivo é fazer com que um inimigo se derrote, que ele entre em colapso sob o peso de sua própria discórdia interna. Em última análise, o maior perigo nesta era digital não é a ameaça que você pode ver, mas aquela que você não pode. É a vulnerabilidade oculta no código de uma usina, o malware dormente em uma rede bancária, a manipulação sutil de dados que molda uma decisão crítica. Enquanto as nações continuam a exibir seu poderio militar com desfiles de equipamentos convencionais, o verdadeiro equilíbrio de poder pode estar mudando nas sombras. O futuro da guerra será definido por aqueles que dominarem esse domínio invisível, alcançando a vitória não com um estrondo, mas com um clique, mudando o curso da história sem que o mundo sequer saiba que uma guerra foi travada.